Bom, estamos aqui no Parque Nacional de Sete Cidades, o projeto Inventário Participativo de Piracuruca, com o Osiel, que é o nosso curiólogo. Então hoje é um dia importante. Vamos adentrar no Parque Nacional de Sete Cidades, um berço, né, da humanidade importante, de áreas por onde viveu, almas passaram por aqui, pessoas importantes estiveram por aqui e o inventário é um resgate. Então nada melhor dentro desse processo a gente fazer esse resgate nesse local tão importante para a humanidade, tão importante para nossas comunidades e para toda a nossa sociedade, não só de Piracuruca, mas para o mundo. Então é por aqui que vamos estar hoje no Parque Nacional de Sete Cidades. Primeiro e único cemitério de dentro do parque. Os outros foram 1, 2, 3 pessoas enterradas. Aqui tem mais de 50 pessoas enterradas. Tá? O primeiro morto aqui é o meu tio paciente, um dos primeiros funcionários do parque. Que também só a história dele seria 300 livros. Não coube no meu. Entendeu? Mas vamos lá, vamos pra frente, porque atrás vem trilha. Parece que é sussurrando, né? Eu tô no ar. Aí, ó. Só quem conhece a pegada. Essa aqui é sussurrando, mas tem que Dá pra saber se esse for suarando, se ela tá de cheio? Tá, essa tá. Ela tá pesada, né? Cara, e assim, de novo, aquele negócio que eu tava falando ali, agora a gente tenta compreender por todos os meios a natureza, você vira um PhD dela. Quem gosta de cemitério é a Nilson e a Agostinho. Não, cara, eu gosto. Inclusive, uma amiga minha, o doutorado dela é arqueologia ele não dá o nome do cemitério, tem outro nome. Mas é isso. O doutorado dela foi em cima das lápides dos antigos cemitérios. Porque lá tá as datas que tu precisa. Lá tá as histórias que tu precisa. Agora na frente aí você pode fazer as perguntas. Se você quiser que eu filme, Quero. você vai conversando aí. Olha lá, tá vendo, né? E tem quantos anos mais ou menos uma lápide dessa? Rapaz, esse aqui do tio, essa lápide aqui é da década, final da década de 60, da década de... final da década de 60. Isso aqui é da década de 60, Como é o nome dele completo? Francisco Paciente. Francisco Paciente, né? Uhum. Trabalhou no parque também? Um dos primeiros funcionários do parque, o BDF. Inclusive eu estou subindo agora um resgate de fotos, fotografias antigas, até postei no Instagram, você foi que viu. Eu postei. Eu estou resgatando fotografias de álbum, vou subir um arquivo no meu Instagram das fotos antigas do parque, de 60 e 70. Vocês têm placa aí, alguma coisa? Cara, tinha. O que acontece? Esse cemitério, ele foi muito sofrido, muito sofrido. Não, assim, não cuidava e tudo. Primeiro é uma área de proteção. Até na década de 90, todo ano ele queimava 2, 3 vezes. Inclusive eu testemunhei. Por aqui eu me lembro meu pai dizendo, ó meu filho, não teve como fazer nada. Papai, me lembro meu pai contando esse episódio cheio d'água pra mim. Não teve como fazer nada. O fogo queimou a maioria das cruzes. Eu vi o fogo. Eu tava lá e o fogo, ele passou aqui, a gente ficou lá morrendo, pulando de cabeça igual uma galinha morta. E queimou muito. Então isso aqui a gente tem aqui mais de 50 pessoas enterradas aqui. Então aqui eu tenho meu tio, eu tenho irmão, eu tenho irmã, né? E só que o fogo queimou a maioria das cruzes. O único que tinha lá, porque era essa aqui, do meu tio. Ali dentro ele fez um depósito e tinha a fotinha dele com a tia, né? O dois estava naquele. Você pega a fotinha e bota dentro da lápide. Tinha. Eu ainda alcancei a foto dele com dentro da lápide aqui. E aí ele cresceu esse cupinzeiro em cima. Tá aí, a cruz está só uma pontinha, ó. A cruz da lápide está só uma pontinha. E é o único que tem era esse aqui. O que consta na história, a primeira pessoa que está enterrada aqui, não se tem onde nem quando, é de um senhor vindo do Ceará, fugindo do fazendeiro. Foi perseguido porque ele tinha namorado com a filha do fazendeiro. E o papai contava essa história. Aqui morreu, mas do lado tinha um jatobá enorme. E ele foi encontrado aqui e foi morto
pelo os vaqueiros, os capatazes desse fazendeiro da Serra da Ibiapaba. Perseguiram até aqui, mataram aqui, enterraram aqui. Foi a primeira pessoa enterrada aqui. Em que ano, mais ou menos? Cara, isso segundo o papai, papai é de 33, já ouvi essa história do vô, eu acredito que ainda finalzinho de 1800. Finalzinho de 1800. Mas aqui, ó, tem várias cruzes ainda do que ficou, né? Eu não sei dizer onde é que está, porque eu me perdi, onde é que está meu irmão, onde é que está minha irmã, sabe? Porque aqui, como a gente não faz uso aqui para e tudo, que é a unidade de proteção integral, mas eu acho que aqui é o centro de todas as histórias. E tem muitas histórias. Nesse alinhamento aqui, a gente era 25 famílias. O do meu avô é ali, de frente ao cemitério. Aqui de frente era da meu avô a casa. Tem a estrada, meu avô é do outro lado. O papai, naquela primeira descidinha de morro lá. Depois da casa do papai, do tio Cício Domingo. Lá em cima, inclusive, está lá ainda o lugar do fogão. Aí vinha do papai, a casa do papai, do meu tio, eram 25 famílias. Né? Então todo mundo morava em volta desse cemitério aqui. Essas 25 famílias, elas saíram por causa do parque? Quando o parque foi criado e foi desapropriado as terras, que é um parque que não tem problema com apropriação de terra, foram todos indenizados, mas os fazendeiros, quem era morador, sai. Né? Então a gente levou o quê? A gente saiu o Portão Sul, a gente era morador do meu tio que era dono do Bacuri, que é essa terra que nós estamos aqui. E aí a gente levou telha, levou a madeira, levou o que fosse preciso para fazer a casa do outro lado. Fazer a casa do outro lado, mas tem que sair porque é proteção integral. Unidade de proteção integral você não pode morar dentro, só se for de uso sustentável. Mas todo mundo Entendeu? saiu tranquilamente? tranquilamente? Tranquilo, porque, vou te explicar, é o único parque nacional no Brasil com um histórico humano. Essa entidade única. Vou te falar por quê. Quando o parque foi criado, a única, eu repito isso muito em vídeo, em história, quando o parque foi criado, o único local com a densidade populacional é essa área que nós estamos, Bacuri, 25 famílias. Então e todos os pais de família, todos 25 foram registrados como funcionários públicos federais. Então, a gente saiu para a área adjacente ao parque e o meu avô, meus tios e meu pai, todos funcionários públicos federais. De qual órgão? IBDF na época, né? Que é o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, subordinado ao MMA, Ministério da Agricultura, na época, hoje é MMA, né? E o meu tio foi um dos primeiros chefes de turma, né? Que era o dono dessa propriedade bem aqui. Que inclusive ele nem vendeu, ele foi doar para o governo. E aí começamos a cuidar e a trabalhar na casa que era nossa. Né? Onde hoje há muitos conflitos, aqui foi compensável de uma certa forma. Porque eu imagino, se ele tivesse só comprado as terras e ter tirado o povo que saiu, ou não tinha saído, eram fazendeiros que moravam fora e tinham suas terras nessa área. Estavam lá com o seu dinheiro. E aí, essas famílias que estavam aqui dentro, tinha ganhado o quê? 1 centavo e nem um teto para morar. Né? Aí a gente foi para o sul, hoje a gente está no norte, do lado. Então aqui, ó, se vier uma área, ela vai se fechar totalmente. Ainda é possível nós viver uma cruz dessa. E aí só quem sabe onde é, você pode passar 1000 vezes aqui, não sei se o Elton está passando por aqui, mas você passa 1000 vezes aí, você não sabe que aqui, às vezes eu até digo, olha, tem um cemitério dentro do parque. Ah, eu vi! Eu digo, eu já sei que ele não viu. Ele viu, Elton, o do Contente, lá na pista. Não tem aquele lá? Antes chegando do portão, tem o cemitério do lado, que está enterrado também, família minha lá. Ele pesquisou aquele lá, disse, não, é dentro do parque. Eu digo muito na minha entrevista, o cemitério da minha família está a 300 metros do escritório. Né, que o escritório é ali, né? Do ICMBio. Então aqui, eu tinha o paciente, não sei te dizer onde é que estão os outros, até porque, ó, nem gravura tem nas cruzes, mas aqui se passa muita história. A vovó contava muita história do cemitério, né? O meu tio vinha muito aqui na época, eu vinha com o meu pai, tinha tudo perfeitinho, limpinho, as cruzinhas, tudinho, ó, era muito. Mas depois que saiu, o pessoal saiu daqui, a última família foi a minha, 79, né? Eu ainda cansei ele limpo, porque eu sou de 76, então de 80 já tinha 4 aninhos, então eu lembro muito isso aqui, bem limpinho.
né? O papai vinha. O Zé Catirina era para ser enterrado aqui? Não, não, porque quando ele morreu, ele pediu para ser enterrado junto com o Martinho, com o filho dele. Mas não sei porquê, dadas as condições adversas, não trouxeram. Que não era parque ainda. Ele já morreu bem aqui próximo do parque. E aí, ele está enterrado nesse local que eu falei, que é o Paiol lá, depois de Corral de Pedra. Né? Ele não está aqui. Tá, e o filho dele também não está aqui, porque morreu dentro da gruta lá. Então, ele já cavou o buraco do lado da gruta lá e enterrou ele lá mesmo. Não foi trago para cá. Apesar de que já tinha esse cemitério aqui. Já tinha a família toda da minha avó, todo mundo já estava morando aqui. Mas ele já morreu e ficou enterrado lá do lado da pedra. Então esse aqui é o núcleo de Sete Cidades, em termos de famílias, esse aqui, o núcleo da família Bacuri. Que é uma das coisas que eu falava pro Elton e vou repetir para ti. Né? Eu acho isso importante. As pessoas às vezes não entendem. O nome Sete Cidades, ele não foi de dentro para fora, ele veio de fora para dentro. Minha família jamais chamava isso aqui Sete Cidades. Isso aqui é chamado por parte. Bacuri, Riachão, Descoberta, Faveira, Piedade, Capela. São tudo locais dentro de hoje onde é parque. Sete Cidades é um artigo de 9 de dezembro de 1886, trazido pelo historiador Jacome Avelino. Sete cidades petrificadas no Piauí. Que veio, claro, o nome sim. Os nomes que há em cada rocha, sim, isso é uma imaginação comunitária. A tartaruga, o cachorro, o elefante, o portal. É uma outra coisa. A denominação não, a denominação ela veio de fora. Não foi dado pela comunidade. Né? Claro, família casa, telhado, e isso tudo, parece casas, parece castelos, mas o nome em si é um artigo, né? Trazido de fora, lá nessa data que eu falei para vocês. Então esse aqui é o cemitério do Bacuri. E o primeiro morador, aquele que veio fugir do Ceará que você falou, é por aqui. Cara, assim? tinha um pé de jatobá enorme. Eu não alcancei esse pé de jatobá. O papai falava, filho, perto do cemitério, onde hoje é o cemitério, tinha um pé de jatobá enorme. Consta pelo o seu avô e o meu bisavô, que foi o primeiro morto. Primeiro. Osel, deixa eu te perguntar, esses teus avós, bisavós, eles contavam a história dos indígenas que moravam aqui nessa região? Não detalhadamente. A parte que eu ouvi o papai falando dos indígenas era as pinturas. Aí sim, o papai, quando eu remontava as pinturas, falava foi feito pelos índios. Ainda alcancei o pai falar isso, né? De indígena diretamente não. Indígena diretamente não, mas o pai falava no contexto de quê? É o que eu estava falando pro Elton. A gente tinha uma forma de proteger essas. Eu adoro a educação, uma coisa assim, lá pelo seu viés, cara, é muito importante. A gente protegia muito a geologia quanto a arqueologia pelo fator lendário também. Por exemplo, eu e o Oziel, nós não podíamos ficar de frente aos paredões de pinturas, aos painéis. Era ver, passar, não era passar e ficar. Por quê? Pai dizer, Messias, são mensagens dos antigos, são mensagens dos índios. E você tiver o poder de decifrar o que está escrito, pode ser uma bênção, pode ser uma maldição. E se for uma maldição, tu vai levar para dentro de casa. Então não toca, não risca, não quebra, não lambe, não morde, passa. Só lhe passa. E a gente não ficava diante de um paredão olhando por muito tempo. Hoje eu fico 3 dias olhando. Né? Assim também como no contexto das rochas. Então, a lenda trazida, que é a lenda do beijo dos lagartos, é que tudo que é rocha volta a ser 7 reinos, encantado. E como isso ia voltar a ser 7 reinos, encantado, eu não poderia quebrar, não poderia riscar, não poderia subir, não poderia jogar pedra na pedra, nada, porque a avó dizia, se voltar ao desencanto, tu vai voltar coisas tortuosas, defeituosas, provocado por vocês. Vai quebrar a perna de alguém, vai quebrar o telhado de alguém, a janela de alguém. Então a gente não só passava, observava os monumentos sem danificar nada. Que a lenda está lá. No dia que as duas rochas se tocarem, o príncipe e a princesa se beijarem, tudo que é rocha volta a ser o que era antes, 7 reinos. Osiel, então assim, teus parentes falavam dos encantados, assim, por exemplo, assim, de seres das matas, caboclos das matas, tinha essas histórias assim
Eu digo assim, de guias das florestas, guia das matas. Mas era parte do meu tio, que já faleceu. Meu tio, ele falava muito do caipora. Porque ele se perdeu, ele ficou 12 horas, ele ficou o dia perdido. Das 6 às 16, às 17. É no morro chamado... é pra cá, o morro aqui. Cágados. Então ele foi e esqueceu de levar pé de fumo. Porque todo e qualquer morador, naquela época caçador, não era parque ainda, né? Então entrar na mata, pegar a sonquera, tirar o pé de fumo e colocar no galho da árvore pro saci. Caso não, ele ia se perder. E aí nesse dia o tio Antônio, ele se perdeu e ficou o dia todo perdido. Então ele falava disso. O outro era o saci, né? E o outro é o caipora, o que assovia à noite. Então também ele tinha medo, porque no dia que ia pra mata, ou ele se perdia ou os cachorros se perdiam. Porque o assoviador estava na mata e nesse dia, se fosse e eu visse, voltava. Né? Não ficava. Mas era meu tio Antônio, morreu. O pai falava alguma coisa. O papai já não era muito disso, porque o papai já, quando entendeu, já era parque, então aquela função de caçador, coletor já não existia mais na família. Mais o meu tio que morava fora. Nas áreas próximas, né? Nas áreas de outras comunidades. Isso lá para até a década de 70, por aí. E década de 80. Então tinha esse registro. E a questão dos indígenas, mas era nessa contexto de preservação, dessa forma educada e das pinturas, o papai se remetia também a isso. Né? É como eu te falei, não diretamente da boca de um povo originário, de um povo de um indígena, mas de outros que eu conheci depois, aí, meu pai ou outras pessoas. Bem-vindo ao cemitério. Certo. Daqui nós vamos para... Aqui a gente vai pegar uma... Vamos pegar a trilha para fazer a caminhada até o oratório. Tá. Daqui. Por que o cemitério nunca foi dado importância aqui para o parque? Ele nunca virou um sítio arqueológico? Em parque nacional de um cemitério vira um sítio arqueológico. Porque a legislação não cobre as manifestações culturais desse cunho. É uma questão de legislação aplicada a isso. Porque geralmente as manifestações culturais desse cunho utiliza velas, fogo. Que fogo, para unidade de conservação, você não pode fazer, não pode usar, não pode ter. Então, desse cunho. Então, essas manifestações para a unidade de conservação e proteção integral, elas são restringidas, né? São debatidas para não uso dentro da legislação. Se fosse uma unidade de uso sustentável, uma APA, uma RDS, uma FLONA, era outro caso. Né? Poderia ser um outro caso. Mas para um parque nacional, em nenhum. Você pode ver que alguns parques você vai, tem vestígio. Aqui nós temos vestígio de um cemitério. Lá nós vamos ter um oratório, hoje sem um santo. Mas no Bajara nós temos um oratório lá dentro da gruta, tem uma santa lá em cima. Você vai para a Serra das Confusões, tem 2 locais com santo lá na pedra. Mas não há mais essas manifestações, né? Porque não são permitidas. Né? E aí, como não era permitido as manifestações culturais, eu acho que, de uma certa forma, pela questão institucional, ficaria uma coisa vaga manter limpo, já que ninguém ia usar, nem para cunho, né, educacional, iria usar, então por isso que... E aí não tem como, você não vai poder desmatar, não vai poder colocar fogo aqui para queimar alguma coisa, e aí a legislação não cobre, então seria um processo vago você manter isso aqui. Embora eu ache importante, eu acho muito importante, se um dia mudasse a legislação seria interessante manter esse legado dentro da UC, mas para a UC de proteção integral até o momento, não há esses tipos de manifestações culturais dentro das UCs. Aí não há nenhuma placa que faz referência? Não. Se não for você trazendo e contando a história. Não foi uma biblioteca ambulante, né, que viveu, que capturou essas informações, ainda está em famílias essas informações, e trazer para mostrar, e falar alguma coisa, ou escrever alguma coisa, você não tem uma placa identificatória. Porque essa abelha é a limãozinho, essa boca dela vai ser fechada às 18 horas e ser aberta às 6 horas. Deus. Então às 18 horas essa casa vai ser fechada. Vai ser aberta às 6 horas. Por quê? Porque ela não quer intruso comendo ela aí dentro. Então ela vai fechar. E quanto ela está durante o dia, aqui tem os guardiões na boca. O máximo que faz é dar uma mordidinha, mas aqui não tem ferrão.
Então ela está onde? No cascudo, que é uma planta medicinal. É uma madeira usada muito na construção civil, pra gente. E a estrutura da casa dela, cara, é idêntico, cara, aqueles cabelos Rastafari, aquelas mechas, aqueles... Como é que tinha outro nome? Aham. Então, eu acho linda essa arquitetura da casa dessa abelha aqui. E a cera, né? A cera importante. Então, se não gostou do que ouviu, muito boa noite. Curioso. Eu. Você já leu um livro do Leonardo Castelo Branco? Da morte, nós somos agraciados pelas pedras, as pedras nos perseguem. Tem vezes que ela está dentro de nós, lá no rio, pedra no rio. A pessoa pensa que ele está falando uma coisa assim. A tua casa era uma pedra, só a tua roupa que não era uma pedra, mas tu ficar escondido atrás dela, você vê como roupa vem aqui. Minha irmã, Tu não vai tem no banheiro debaixo da pedra. pedra, o banheiro é pedra. Ó, o parque, quer dizer, o nosso parque, o Parque Nacional de Sete Cidades, ele tem passado por N sinalizações e vai aprimorando, cada tempo é cada tempo, cada época é cada época, é o que se tem para aquela época. Então, esse tipo de sinalização, ele remonta final da década de 70 para a década de 80. É uma sinalização que trazia a informação do não uso do fogo nas trilhas, na unidade, né, ó, tá aqui a madeirazinha, aqui as seteiras aqui, e o X, né, e essas placas de ferro, né, de ferro. Tinha uma outras de madeira, também para década essa aqui é da 70 para 80, em 80 chegou um outro tipo de sinalização que era de madeira, umas placas patrocinadas pela Coca-Cola também, junto com as de ferro. Depois, na década de 90, chegou as placas de ferro maior, pesada, aquelas azuis que tinham muita informação, mas um impacto muito grande. Hoje estamos na rede brasileira, no sistema brasileiro de trilha, que traz uma sinalização mais calma, tranquila, com um recurso de valor no centro e que traz uma observação e uma rápida compreendimento do que está escrito, do que está se indicando, que é a pegada, onde direcional fundo preto, base preta você entra na trilha, base amarela você sai da trilha, e com madeiras, né? E que traz um rápido compreendimento do que está escrito. Então hoje é uma pegada, no parque é um lagarto, que simboliza um sítio de arte rupestre, que é o sítio do Camaleão. Mas antes, era esse pesadão que nós tínhamos, muita sinalização, que às vezes não levava a lugar nenhum. E hoje, uma praticidade de sinalização que diz tudo. Então, sigam nossas pegadas. Aqui, Augusto, ó, porque em algum momento tu vai ler, em algum momento, e cuidado, Mico, que é esses espinhos aí, ó. Os espinhos. Viu, Augusto? Por que eu passando na trilha, eu trouxe vocês aqui, que também é um lugar que talvez você nem sonharia no mundo em passar, mas que está em vários livros, inclusive está no livro Arrepios das Sobrações, está no livro Desvendando Sete Cidades, eu acho que tem a menção no meu livro também, mas é um lugar chamado Curral Natural. Esse aqui, se tu vê, é um curral. Por que é um curral natural? Os gados entravam só por uma porta, era fechado de pedra e ficavam presos aqui. Tu sabe que o vaqueiro ia atrás do gado nos campos e procurava os lugares para deixar o gado, porque não dava para levar tudo no mesmo dia. Ou então era o gado de alguém e deixava lá, ó, deixei lá, vai pegar. Esse aqui era um lugar de aprisionamento também, servia para o gado. Então, ó, ali é só uma entrada sem saída. A gente está dentro de um funil aqui, ó. Chama curral natural. Agora, o que tem a ver com o curral natural com o gado? Até aí onde eu quero chegar, nada. Mas dentro da cultura, dentro do lendário, dentro do imaginário, dentro do caos, perdão, aqui aconteceu uma coisa bem interessante. E lá atrás, eu acho que eu falei, quando eu estava falando com o Augusto, lá no quintal eu falei do tio Chaga, que ainda alcancei ele em vida, que foi quem trouxe Catirina para... encontrou a gruta e trouxe Catirina para morar na gruta. O tio Chaga, naquela época, nem sonhava em parque, eu estou falando da década de 40, 30 e 40, era um exímio caçador. Ou caçava para comer alguma carne, eu não comia, né? Que não tinha outra coisa. E aqui, quando o tio Chaga entrou atrás dos bichos aqui, tu vê, ó, que é paredões aqui de 20, 30 metros de altura. Aqui, nesses paredões, aqui nessa ala aqui, ele entrou, era 4 para
4 para as 5 horas da tarde. Procura para mim a dança na pedra, alguma coisa assim. A música na pedra, a dança na pedra. De 4 para as 5 horas, quando ele entrou quietinho, ele começou bem que longe a ouvir pisado, chiado. E ele começou a ouvir Mônica. Mônica, tu sabe, é aquela primeira safona, né? Aquele abre e fecha. Ouvi corda de tamborinhos, de bandolim, batuque, né? Tambor, pífaro. Ou seja, alguém ensaiando, mas ele pensava que ele estava ouvindo lá na Piracuruca, lá longe, né? Ensaiando instrumentos, afinando instrumentos. E um rastro de chinelo puxado e uns cotoque que é de tamanco, de mulher. Tuc, tuc, tuc. Cara, só sei que numa questão de 20 minutos começou a festa. Aí foi que ele se deu conta que a festa que ele estava ouvindo era dentro da pedra. Então, esse é o mesmo lugar que o tio Chaga ficou de 5 da tarde às 17 às 19 horas. Sem poder se mexer. Só segurando no cabo da escopeta dele, da bate-bucha dele. Ele assistiu a festa inteira, a mulher dançar, trocar de música, ele não entendia qual era a música. E não entendia muito qual eram as vozes, só sabia que era som de festa, com instrumento de época, tocando dentro da pedra. Aqui é o curral natural, lembre disso, quando apontar no livro. A dançarina do além? Exatamente. É minha história favorita. É. Eu não sei se aqui ele bota curral natural. Eu tô sem meu óculos. Vê se aparece o nome curral natural aí. E ele ficou, 7, 18, 3 horas, né? 3 horas em pé, segurando na garroncha dele aqui. Ouviu a fé, trocava de música e o cor dos tamancos dançando. Ele ficou preso na pedra. Ele chegou e caiu. Quando, do nada, ele foi assim, ó. Pum! Não é que foi acabando o som e tudo. Pum, acabou. Nada, mais nada. Zerou. E aí foi quando ele acordou. Ele ficou preso para poder se mexer. Ele acordou e correu. No outro dia, 10 da manhã, foi que ele foi contar a história. Com medo porque a pessoa levava o descrédito. Ah, não aconteceu, viu? E ele veio, mostrou. Meu pai me trouxe, era pequenininho, para mostrar o local, que eu queria saber onde era. Inclusive o sítio arte rupestre que tem do lado é chamado de Curral Natural. Sítio arte rupestre Curral Natural, que está bem do lado. Ó. Tem um sítio lá do lado, na frente lá onde está a menina. Então esse aqui, bem-vindo ao Curral Natural. Se começasse essa música agora, eu ia gostar. Porque tinha mais gente. Né, para ficar preso comigo. O tio Manuel, o tio caiu e o tio Manuel levou ele nas costas até o Riachão, que é onde ele morava. Né? Que foi lá na quarta cidade. Pronto, o beijo dos lagartos. A mulher estava em cima, das 2 pedras, jogando bola de fogo neles. Neles 2. Mas o tio Manuel, o tio Luiz não caiu. Caiu o outro meu tio. É por aí mesmo, né? Esses pisão. Olha, esse pé de tucum aqui é criado no Todd. Ei, Mica, tu já foi furado por um espinho? Uhum. Já foi, né? Já. Eu já fui várias vezes. Ó, tu viu, ó? Só tem uma saída, ó. Era fácil fechar aqui, ó. Era fácil botar o gado aqui e fechar, ó. Pra qualquer coisa, né, também, não pra cuidado, né? Também do corpo, bode. Estamos voltando. Eu sei que vocês estão com saudade de nós. O amor é cego onde bate a prega. Ali atrás tinha o quê? Os 3 reis magos. Aqui o oratório. Do lado o dedo de Deus. Essa rocha pelo outro lado é a pedra do beijo. Então assim, a comunidade Bacuri, presta atenção nisso. A comunidade Bacuri, não, apesar de 25 pais de famílias, se botasse isso em número matemático, que só minha mãe pariu 15, multiplica, botando mesmo 10 por cada família, ia dar quantas pessoas? Se fosse 5, 6 mil. Não, dava menos. Menos, botando 25. Mas assim, é muita gente. E lá, essa comunidade não tinha capela. Porque você sabe, algumas comunidades grandes tem uma capela, tem um santuário lá para venerar, isso é outro caixa. Ali tem, lá na outra tem. E onde era a capela? Atrás de mim. Tá
vendo o oratório? Pouca gente sabe disso, passa aí, olha a pedrinha, um buraco na pedra. Parece um negócio de botar o santo. Não, era a capela da comunidade, era aqui. As pessoas vinham pra cá pra fazer as novenas. As pessoas vinham pra cá pra fazer, tirar os terços. Vinham pra cá pra rezar. Isso aqui era tudo limpo, limpo, limpo. Não tinha uma árvore aqui. Os banquinhos ficavam do lado de lá. Aqui ficava o meu tio puxando o terço, né, que chama? O terço. Aqui foi botado, tinha Santo Antônio. Aqui chegou a ter também a Nossa Senhora Aparecida. Até a Nossa Senhora do Carmo veio pra cá. O padre veio uma vez, vinha pra cá, fazia novena aqui, o nome dele é Baué, coisa assim. Então, um padre que tinha em Piracuruca há muito tempo. Então foi feito casamento aqui, foi feito batizado. E eles voltavam à noite com os fachos acesos. Com o pai de Buriti, aqui atrás tem Buriti. Com as pás de Buriti acesos. Voltando para a comunidade. Nessa mesma trilha que nós viemos, ó. A mesma trilha. Claro, ela é mais comprida. A comunidade está lá onde nós foi. A comunidade está a 3 km, né? De nós. 3, 4 km. E eles vêm aqui por dentro, por ela. Pra cá. Era a penitência da vida. Aqui, se vocês verem, as pessoas, o cara vê isso. Passa despercebido. Mas, só te mostrar bem aqui, ó. Tudo bem, a água fez o buraco, certo? Mas aqui a água rasgou. Então isso aqui foi feito pelo meu tio, ó. Tá vendo que isso aqui é cimento, ó? Isso aqui foi colocado, isso aqui é cimento, ó. Com cal, ó. Chega, ó. Isso aqui foi, ó, tá vendo, ó? Isso aqui foi feito, esse pedaço. Pra poder ficar a base aqui dentro de 2 tijolos. Porque não dá pra ver daí de baixo. Tijolo daqui de piso. E aí o santo ficava aí dentro, desse espaço aí. E, claro, quando a comunidade saiu, o meu tio não é besta, ele levou a imagem. Mas é um ponto muito cultural quando se trata de religiosidade católica, esses feitos das novenas, o tempo definidos, essa área aqui. Essa cidade é a única. É essa área aqui. O mundo passa aí, o mundo passa ali, mas geralmente não sabe disso. Respeito às crendices, respeito a questões religiosas. Estou falando de um fato tipicamente católico, né, para essa região, que aconteceu em Sete Cidades até a década de 70. Ainda acontecia, na década de 70. Religiosa, dentro da unidade, mesmo sendo um parque nacional. Que só vinha acabar essas manifestações, e acender vela lá, e tudo aqui, e fazer isso aqui, e acender vela por Catirina, isso bem finalzinho da década de 70, quando saiu a última família. Mas isso assim, era uma prática constante ou ela acontecia esporadicamente? Não, ele mantinha um calendáriozinho. Não tem as novenas das... Agora é junho, De né? maio E não tem as da novena das fogueiras, não tem? Sim. Seguia a risca. Entre outros que faziam, ele seguiu aquele calendário que toda a comunidade tem. Sim. De aos domingos nessa cidade, lá no oratóriozinho, vim. Eles mantinham esse bendito calendário. Tá? A história deveria perder isso. Tô olhando pra tua cara mesmo. Piracuruquense, cara, não se apodera às vezes. Não tem que aí é o tempo da pessoa que não tem e o coisa, mas a gente tem que se apoderar do que a gente tem. Porque Agostinho, a pior vergonha que o ser humano passa é numa mesa redonda, com estranhos à sua volta, conhecer o seu quintal e você não conhecer o seu quintal. Um cara de São Paulo que veio só para assistir o solstício de inverno e falar isso, detalhe numa mesa redonda em Piracuruca. E os piracuruquenses não sabem. Lagartinha é o que está lá em casa, e a lagarta, menino. Linda, linda. Eu tenho algumas lá em casa já. Já tem uma na cuba. Todo ano, nesse dia, nesse horário, acontece a revoada das lagartas. Olha. É brincadeira, parece é mídia, não é? Viu? Ó, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aí. Todo ano, nesse horário, nesta hora, acontece a revoada das lagartas de Janaguba. Você sabia? Vou até fazer a mídia, ó. Aí, ó. Eu tô criando 3 lá em casa. Aí, ó. Ela se desesperou. Por que tá todo mundo aí, ó, abismado? Porque isso é único, ó.
Isso acontece em 7 cidades. Todo ano, nesse horário, acontece a revoada das lagartas de Janaguba. Já já elas tomam o voo. Isso aqui é porque ela não está se apoderando aqui das asas ainda. Viu? Tá aguento, mano. Ei, Nico, tu não vem não, é?